Olá, sejam todos muito bem-vindos ao cenário Diversidade dessa semana. Bom, o nosso tema hoje é povos indígenas e o acesso à justiça. E para conversar com a gente, eu convidei a advogada Inorica Namari, que dentre outros temas, outros viés dentro dessa temática, ela vai falar um pouquinho para a gente como é que foi esse lançamento da Constituição Federal na língua Nhangatu, um evento que ocorreu também num lugar muito significativo, que é São Gabriel da Cachoeira. Inori, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. E aí eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência, porque você foi uma das tradutoras. Então, como é que foi, assim, não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal, como uma militante da causa indígena? Boa noite, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Obrigada à Cenário Diversidade, que está sempre apoiando a pauta indígena. Luciana, o evento ocorreu dia 19 de julho. Foi realizado em São Gabriel da Cachoeira. A ministra, quando teve no Amazonas, em março desse ano, ela, ao ir visitar a aldeia indígena Paraná, que fica no Vale do Javari, na oportunidade ela foi batizada na minha etnia e recebeu o nome de Raminaca Namari. E nesse momento ela decidiu que seria julgado o marco temporal e feita a tradução da primeira Constituição para a língua indígena, até porque estamos na década das línguas, segundo a ONU, e também seria uma forma de valorizar a cultura indígena e as línguas indígenas, tendo em vista que muitas etnias indígenas no estado do Amazonas estão entrando em um processo forçado de desaparecimento por conta dessa invisibilidade, silenciamento histórico, mas também o governo passado, ele incentivou muito esse massacre e essa perseguição contra os povos indígenas. Eu imagino, e assim, a gente tem diversas línguas indígenas aqui, não é isso, Inori? E durante esse evento teve essa questão também da lei que foi sancionada, uma lei estadual, que reconhece aí 16 línguas indígenas como idiomas oficiais, línguas oficiais aqui do estado, não é isso? Sim, que foi um avanço, é uma inclusão forçada, no meu ponto de vista, porque o estado mais indígena do Brasil, o Amazonas, temos 53 etnias falando mais de 40 línguas, somente agora precisou vir o CNJ, a ministra Rosa Weber, com a tradução da primeira Constituição Federal para que o estado se fizesse o que já deveria ter sido feito há muito tempo. E 16 línguas é muito pouco, porque nós somos 53 etnias falando aí mais de 40 línguas, 16 línguas é muito pouco. Eu espero que a partir de agora, o estado do Amazonas ele comece a realmente a ter um cuidado e respeito com os povos indígenas. E aí, voltando para a questão da língua, eu queria, assim, até para situar quem está nos assistindo, que você falasse um pouco do que é o Nhangatu, essa língua, quais são as regiões, onde ela é falada. Então, o Nhangatu ele é uma língua falada em várias regiões do Brasil. Para você ter ideia, indígenas do Pará participaram na tradução, do Amazonas e de outros estados, porque é uma língua utilizada por povos que é uma língua geral utilizada por vários povos, mas sobretudo também pelos povos indígenas que perderam a sua língua materna. Então, geralmente as pessoas indígenas elas são bilíngues, além de falarem a sua língua materna, falam o português e o Nhangatu, que é uma língua geral utilizada pelos povos indígenas. Entendi. E como é que foi esse processo, de vocês fazerem a tradução, o modo que vocês utilizaram ali, a metodologia? Vocês faziam reuniões virtuais? Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, foi bem complexo, bem trabalhoso, porque eram indígenas de diversos locais do Brasil. Era uma equipe de 14 pessoas, demorou 3 meses, nós fazíamos reuniões
Nos falávamos todos os dias, toda hora, no grupo criado para isso. Mas as reuniões eram feitas quase que semanalmente, né? Participou dessa tradução a doutora Andréa de Medeiros, que é uma juíza que está muito à frente do seu tempo, né? Uma magistrada que está muito à frente do seu tempo, milita muito na pauta indígena. E a doutora Luana Marley, que é coordenadora estadual do programa Fazendo Justiça, que também assim é uma pessoa que apoia muito a pauta indígena. E aí, Luciana, o CNJ, um dos pedidos da ministra é que essa Constituição traduzida fosse feita para que qualquer pessoa indígena que fale na língua Inhangatu conseguisse ler e compreender o que a Constituição lhes diz, os seus direitos, para poder reivindicar. Porque, como nós advogados, você como advogada, a gente sabe que tem um linguajar muito rebuscado, de origem latim, né? E que muitas vezes uma pessoa de nível médio, se lê a Constituição, um estudante de direito não entende. Tem dificuldade. Tem dificuldade. Pessoas com nível superior muitas vezes não conseguem. Porque é essa coisa que a gente critica muito, né, no nosso meio, assim, pelo menos eu acho que a nova geração, né, de advogados, que são realmente esses termos que não aproximam, né, a nossa profissão, assim, do povo mesmo, né? Não aproxima. Sim. Então, a tradução ela foi feita com esse propósito, de trazer o judiciário para mais perto dos povos indígenas. Como eu falo sempre, até a visita da ministra, a primeira vez que uma ministra desce do seu pedestal, né? E vem até a aldeia nos conhecer. Mas mais do que isso, ela não veio só nos conhecer. Foi um convite feito por... Como é que se deu essa visita? Não, ela se convidou, né? Que é importante, é querer estar, né? E mais do que conhecer, é nos escutar. Ela tem o dom da escuta, muito paciente, ouviu todos os parentes na primeira visita que foi feita em março, né? E a ideia era essa. Aí, então, o Poder Judiciário deixou de ser um poder naquele momento que não tinha nenhum contato com os povos indígenas para se tornar um Poder Judiciário de recente contato para com os povos indígenas, porque não são os povos indígenas que são os de recente contato. Parte da sociedade que é de recente contato para com nós, os povos indígenas. E aí, com a tradução, iniciou-se um processo dentro do Judiciário, agora verdadeiramente plural e multiétnico, que assim deve ser. Estamos num Estado democrático de direito que prevê isso. E, para sermos um Estado democrático de direito, não precisa só parecer, tem que ser, né? E não é feito Estado democrático de direito com palavras bonitas escritas, né? É feita com atos, atitudes. Isso. E aí, Nori, assim, quando eu te conheci, quando a gente se conheceu, né? E aí tendo como base essa questão de você ter participado aí da tradução, eu lembro que você fez um relato sobre as barreiras que você enfrentou e que os parentes, né, em geral ainda enfrentam quanto a essa questão da educação, né? Imagina como é que você teria, né? Foi importante para você essa questão da educação para que hoje você pudesse ter contribuído dessa forma, né, para ajudar a coletividade. Queria que tu contasse um pouco como é que foram essas barreiras, né, lá no teu município. As pessoas indígenas, nós pessoas indígenas, nós temos barreiras sociais imensas, assim, que as pessoas não imaginam. Por exemplo, eu sou a primeira e única, infelizmente, da minha etnia na advocacia. Chegar até aqui foi um processo extremamente longo e doloroso, não foi fácil, né? Eu estou aqui porque Tamacori, o Deus do povo Canamari, assim quis que eu estivesse, porque as barreiras sociais seria impossível estar aqui nesse momento, né, fazendo tudo isso. Então, dentro das aldeias, nós temos dificuldades, porque a educação é defasada, né? A educação oferecida dentro das aldeias não prepara os povos indígenas para ocupar esses espaços, né? Eu só consegui ter acesso à educação porque o meu pai,
Nós fomos para uma cidade que hoje se chama chamada Itamaraty, que tem 7 mil habitantes, mas na época ele teve que ir para essa cidade. Na oportunidade, como ele era uma liderança indígena muito forte, ele foi candidato a vereador e foi o primeiro vereador indígena da cidade. Depois dele demorou mais de 20 anos para ter um outro vereador indígena. E ele foi eleito exclusivamente com votos de pessoas indígenas, né? E aí eu pude estudar, porque eu estava ali numa comunidade que tinha só uma escola, mas que eu podia estudar. Mas os meus professores de ensino médio tinham um ensino médio, e não tinha ensino médio na época, era EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de ingressar, mesmo com a cota, na universidade. Eu fiquei 7 anos no cursinho preparatório para conseguir alcançar a nota da cota para a universidade. Mas eu sempre falo que é questão de oportunidade e determinação, porque no 9º período eu já tinha OAB, eu nunca fui bacharel, eu saí advogado da faculdade. Então é sobre oportunidade e determinação. Então precisa melhorar, sabe, a educação oferecida para os povos indígenas. Tem aldeia indígena que sequer tem escola, né? Na minha época, quando eu era criança, não tinha escola. Então, esse é um dos porquês eu ainda ser a primeira e única Canamari na advocacia. E aí eu já até aproveito para pedir, né, que tu explique um pouquinho da história da tua etnia, né? Porque você me falou que, por exemplo, no local onde você nasceu, já foi, digamos assim, um local que o teu povo já veio de outro, né? Assim, teve uma divisão por conta dessas perseguições e tudo mais. Então, os povos indígenas, nós seguimos sendo perseguidos. E a minha etnia Canamari, ela está localizada não só na calha do rio Juruá, como também no Vale do Javari. Na calha do rio Juruá existe um preconceito, racismo e xenofobia contra os povos indígenas muito forte. No Vale do Javari não é diferente, mas no Vale do Javari, a minha etnia lá sofre ainda mais, porque somos invadidos diariamente, inclusive com fuzis dentro da aldeia, por pessoas armadas de fuzil, né, por conta da pesca ilegal, da retirada de madeira ilegal, da invasão nos territórios, né, que mata todos os dias muitos parentes indígenas que estão ali dentro do território fazendo a proteção territorial. Uhum. Pois é, e isso é preocupante, porque acaba sendo também, essas coisas acontecem muito porque de repente o poder público não está chegando nesses locais, né? E aí o acesso à justiça está envolto nisso também, né? Sim, nós estamos aqui antes da chegada dos portugueses e isso é um reflexo de que nós continuamos sendo invisibilizados e silenciados, né? Por que o poder público não chega? A desculpa do poder público e do governo é porque nós estamos em locais de difícil acesso. Mas não é um Estado democrático de direito? Então deveria chegar. No artigo 5º não é direitos iguais? E por que ainda não somos iguais? Porque, em verdade, ainda não somos iguais na prática. Nós somos iguais somente formalmente, materialmente, nós ainda não somos iguais. E o que tu destacaria hoje das pautas, né, indígenas, que seria assim o mais urgente? Eu sei que são muitos, né, mas que você destacaria hoje? Olha, quando se fala em pauta indígena, tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo já deveria ter sido feito, enfim. Quando eu lutei pela criação da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas dentro da Ordem dos Advogados, onde inclusive eu fui empossada dia 15 de agosto, que é o aniversário do indigenista Bruno, foi por conta disso. Meu povo, na parte do Javari, não só meu povo, como outros povos que ali residem, são 7 etnias, eles estavam sendo muito perseguidos, assassinados, né? E o que eu queria era que parassem pelo menos de assassinar diariamente as pessoas ali, de início, porque isso era muito urgente, né? E eu preciso até falar
Eu comentei isso com a Paula Litaf, que graças à matéria da Cenário, evita que pessoas morram ali naquela área, sabe, de confronto. Ali é uma área de guerra, né? Onde a gente tem a presença constante de narcotraficantes, tirando a paz, né? A paz dos povos indígenas. E aí, Luciana, nós temos várias deficiências, né? Porque a FUNAI ela foi sucateada no governo passado. A gente ainda sofre essa consequência, né? A saúde indígena foi sucateada, porque a intenção era nos fazer morrer à míngua, né? Aí quando perceberam que nós não morreríamos à míngua, começaram a incitar o ódio contra nós. E tudo isso só piorou a nossa situação. Eu costumo dizer que o preconceito, ele nada mais é do que a falta de conhecimento. Falta nos conhecer, né? A partir do momento que a sociedade nos conhecer e vai entender a importância de se valorizar um país que é rico em sua diversidade cultural e linguística, porque eu ouço assim, nossa, a Suíça é um país onde se fala 4 línguas. No Brasil a gente fala mais de 200 e ninguém acha isso legal, porque são 200 línguas indígenas, né? Ninguém comenta sobre isso. Verdade. E algo que eu sinto falta é porque eu nunca fui atendida em nenhum espaço na língua Inhangatu, na língua Canamari, na língua Deni, na língua Matiz, na língua Mairuna. Eu não fui. Por que eu não fui? E eu estou no estado mais indígena do Brasil. Porque ainda não tivemos um governador indígena no estado mais indígena do Brasil, um prefeito na capital, Manaus. É sobre isso. Então, quando as pessoas me questionam e eu falo que quem sabe da dor é o dono da dor, e as pessoas me questionam, não, mas eu não vejo o preconceito. Claro, você não é indígena, quem sabe da dor é o dono da dor. A pessoa que não é indígena, ela não tem esse olhar que nós temos, porque eu não vejo pessoas indígenas nos espaços que eu frequento. Dentro da UAB, eu sigo sendo a única indígena naquele espaço. Eu não sou a única advogada. É verdade. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, Inori. Eu vou precisar agora chamar um intervalo, né? E a gente volta falando sobre essas barreiras ainda. É daqui a pouquinho. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Olá, estamos de volta com o Cenário Diversidade, que hoje fala sobre acesso à justiça, né, entre os povos indígenas, e a gente tem como convidada a advogada Inori Canamari. E no bloco anterior a gente terminou, né, conversando sobre questão de acesso à educação, porque afinal de contas a gente precisa, né, desse acesso à educação, à informação, para chegar a um acesso à justiça, não é isso, Inori?
E aí, uma coisa me chamou muito a atenção na tua fala, que foi essa questão, né, de vocês serem obrigados, né, de pessoas indígenas serem obrigadas a serem bilíngues ali, vocês têm que aprender, não é que tem que aprender, mas tem, porque para ter acesso a muitas coisas você tem que saber o português, então acaba sendo algo imposto realmente, né? E assim, eu tinha que pontuar que o contrário não acontece, né, com os não indígenas. E seria interessante porque despertaria na gente essa questão da diversidade mesmo, né? Por exemplo, eu gostaria de aprender uma língua indígena. Onde eu vou conseguir isso? Na escola, certamente eu não tive esse acesso, né? Será que aí as próximas gerações, até com essa nova lei, isso vai ser de repente obrigatório nas escolas? O que você acha? Poderia ser pelo menos opcional, né? Mas aí eu vejo que oferecem o inglês, o espanhol na educação pública, mas nunca ofereceram nenhuma língua indígena. É sobre isso. É sobre já ter tido uma Constituição Federal traduzida para o espanhol e para o inglês e nunca ter havido para língua indígena, sabe? Então, precisa ser crítico, né, Luciana? Eu acho que o nosso papel, o seu papel, enquanto representante negra, mulher negra, jornalista, advogada, e o meu é esse. Eu não posso ter chegado até aqui em vão e sair batendo palma e dizendo, legal, foi co-oficializada 16 línguas. Eu quero ver na prática, porque não se faz política pública com palavras bonitas escritas. Se faz política pública no dia a dia, sabe? Eu quero ver pelo menos uma língua indígena ser opcional, pelo menos, né, na escola pública, pelo menos aqui no estado do Amazonas. Né? Não basta só fazer essa lei se ela não for cumprida. Entendi. E aquela coisa de chamar também para conversar, né, quando forem feitas essas leis. Eu acredito, eu sempre falo isso, que eu sinto muito sinto muito falta desse tipo de diálogo, né? Se você quer formular uma determinada lei voltada principalmente a grupos em vulnerabilidade, grupos minoritários, né? Eu acho interessante que aquela pessoa chame para um diálogo, né? Faça ali uma audiência pública. Isso. E não que venha de cima para baixo, porque você não tem... Eu posso falar, inclusive, algumas coisas do movimento negro mesmo, que eu vi passar, por exemplo, selo de empresa antirracista. Será que essa é realmente a necessidade da população negra aqui? O que isso vai me adiantar de fato? Né? Eu vejo muito isso e, para mim, é algo totalmente revoltante. E eu acho que, no caso dos indígenas, deve ser semelhante. Sim, quem melhor para falar sobre nós do que nós? As políticas públicas pró-indígenas, elas têm que ser feitas com a participação de pessoas indígenas, né? Políticas públicas negras têm que ser feitas com a participação da comunidade negra, quilombola, enfim. Enquanto continuarem criando políticas públicas de cima para baixo, sem escutarem os grupos interessados, não funciona, sabe? Vai ser só mais uma palavra bonita escrita. E eu espero que não seja. E só mais uma lei para a gente aprender, né? Tentar correr atrás e infelizmente ficar frustrado. Isso mesmo, como o artigo 231 e 232, que fala sobre o respeito e a proteção dos povos indígenas, né? E a gente... É uma lei que deveria estar sendo cumprida desde 1988. E até hoje a gente tem que lutar para tentar fazer com que seja cumprida. E Nori, eu queria saber de ti também um pouquinho sobre essa questão das dificuldades do exercício da advocacia nos territórios, né? Eu vejo nas redes sociais, eu te acompanho, eu vejo vídeos que você posta, né, ali caminhando às vezes quilômetros, horas, para poder ali atender, fazer esse atendimento aos parentes, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né, com quem de repente ainda não conhece essa realidade, como é que é isso no dia a dia? Eu tenho diversas dificuldades. A primeira é porque a população indígena que eu faço atendimento hoje no Vale do Javari, ela se encontra em locais de difícil acesso. Inclusive, da residência que eu moro até o
O espaço onde eu faço atendimento jurídico são 7 quilômetros, então eu caminho 7 quilômetros para fazer esse atendimento a pé, muitas das vezes. Eu não consigo carona, mas muitas das vezes eu vou a pé. E aí a outra barreira é isso da cidade. Mas se eu fosse para fazer atendimento nas aldeias, que eu vou estar fazendo agora no mês de agosto, tem aldeias que são 9 dias de canoa. Imagina você viajar 9 dias sentado, pegando sol e chuva, muitas das vezes. E a outra situação é que são 7 povos, cada um com sua língua materna, né? E aí eu preciso de 6 tradutores, no caso, porque mas às vezes tem tradutor que fala 5 línguas, esse já me ajuda mais, né? Mas quando ele falta, aí fica difícil. E aí o atendimento, Luciana, eu preciso perguntar do tradutor, o tradutor pergunta do assistido, o assistido responde para o tradutor e o tradutor me passa a tradução. Então é um trabalho bem complexo, mas que eu me sinto assim feliz de estar podendo retornar para o meu povo e fazer isso, porque eu sei que se nós que somos do povo não retornar para fazer, né, é muito difícil ter pessoas que queiram apoiar a causa, porque na própria comissão eu tenho um advogado que me dá apoio, que é o Dr. Hamilton. Inclusive quero agradecê-lo por esse apoio, né? Fora isso, eu não vejo que a pauta indígena, no estado mais indígena, ela seja importante. Eu não sinto que ela é. Ela é importante no Rio, em São Paulo, em Brasília. Inclusive, eu recebo apoio de advogados de fora. Até posso falar o nome, que já pedi autorização, da doutora Natália Dino, que é sobrinha do Flávio Dino. Ela vem apoiando, né, o nosso trabalho aqui no estado do Amazonas. E isso é vergonhoso, né? As próprias pessoas do estado não estarem disponíveis e dispostas a apoiar e a amparar a causa indígena. Eu precisar de apoio de advogados de fora, porque aqui eu não tenho esse apoio. E eu acho isso ainda mais grave, Nori, porque assim, principalmente quando é um ex-aluno de faculdade pública, né? Porque, enfim, se formou, se graduou por meio, né, desse dinheiro que vem aí dos impostos, enfim. E deveria ser um compromisso ali daquele profissional, né? Dar sua contribuição social também. Eu sinto muito a falta disso, desse engajamento, dessa consciência, não sei como chamar, mas a gente percebe. Assim, eu acho que falta consciência coletiva. As pessoas ainda não entenderam que não adianta elas estarem bem, dormindo bem, comendo bem, enquanto tiverem pessoas sofrendo. Eu sou a única advogada indígena no estado do Amazonas? Não sou, certamente. Mas eu não culpo os meus colegas indígenas por não quererem estar na luta, porque não é fácil também não, né, Luciana? Você sabe, você está na frente, a gente só leva porrada. As pessoas só veem os louros, não verem as porradas que a gente leva por trás, os não, né, as caras feias que a gente enfrenta diariamente para conseguir alguns benefícios coletivos. Eu utilizei uma cota, né, para estar hoje aqui. Mas antes disso eu já tinha consciência, não foi a cota que me deu essa consciência, né? Então, as pessoas pensam que é benefício se declarar indígena, não é não. Portas se fecham diariamente, você sabe disso. Quando você é uma pessoa que você demonstra personalidade, que você demonstra que está ali realmente para se fazer cumprir o que estabelece as leis brasileiras, né, e cumprir os direitos e garantias coletivas, incomoda, porque a sociedade do não indígena ela ainda é muito individualista, e está aí algo que eu trago comigo que é da minha ancestralidade mesmo, que é a coletividade. Não existe para mim, existe para nós. Chegou, me arrepiei agora, porque é isso, né? Nós que somos povos tradicionais, né? No meu caso quilombola, a gente aprende isso, tudo é no coletivo, né? Até a criação das próprias crianças, né?
Todo mundo é responsável por aquela... E é engraçado que na lei, na nossa Constituição, ela acaba dizendo isso. Mas a gente vê inúmeras crianças no sinal, né? Esses dias eu percebi isso, que aumentou o número de crianças pedindo nos sinais aqui da cidade. Então, a gente, como sociedade, é terrível isso. Que sociedade é essa que não olha para essas crianças, que não dá esse apoio? Né? Normalizou, né, a violência, normalizou a individualidade, sabe? Normalizou ver pessoas sofrendo. Normalizou. E não pode, sabe? Eu acho que você, eu e um grupo que está aí lutando, enfrentando e resistindo, porque não é fácil não. A gente, de alguma forma, é a nossa ancestralidade que nos dá força também, né? E traz pessoas que nos dão força e nós precisamos reconhecer isso. E eu reconheço muito isso, que eu não consigo, e o grupo, a população indígena não consegue fazer política indígena só com nós. A gente precisa de pessoas não indígenas também com essa, com essa consciência, né? Pessoas que fazem a diferença, que também pensam no coletivo, que seguram nas nossas mãos todos os dias e dizem: você não pode desistir. Porque para você, que é uma mulher negra, para mim, que sou uma mulher indígena, nós nunca tivemos a opção de sermos fracos. E nunca tivemos a opção de desistir. Desistir nunca foi opção. Realmente não faz parte do nosso dicionário, não tem como. É uma questão de vida ou morte, né? É isso, Nuria. Eu queria te perguntar da questão... você estava falando, né, tem essas comunidades que são muito afastadas, que levam dias para chegar. E eu vejo que muitas vezes eles acabam se deslocando para a sede, né? Infelizmente, e assim, quando chegam na sede, sofrem também diversas violências, né? Eu queria perguntar para ti sobre essa questão e também perguntar se de repente, né, para as pessoas que estão aqui na capital, se isso faz alguma diferença, se de repente diminui essa dificuldade de acessar direitos ou não, mesmo aqui continua sendo muito difícil. Então, essa situação do deslocamento é muito triste quando a gente tem saúde indígena, que deveria estar nas aldeias para atender, e não tem esse atendimento, e às vezes vai profissionais não indígenas que assim falam que não gostam de trabalhar com a pessoa indígena, porque falar indígena é fedorento, sabe? Todas essas coisas horríveis que eu sempre escutei, né? Continuo escutando, né? Porque eu estou advogada e presidente de uma comissão, que eu já não fui xingada dessa forma também. E aí, Luciana, sobre esse deslocamento, eu lembro que ali na Calha do Juruá, da onde é a minha etnia, o preconceito, para te responder, eu preciso te falar isso, o preconceito ele é tão forte que existem portarias, né, de juízes impedindo que pessoas indígenas circulassem em área urbana já tem um tempo já. E aí eu lembro... Pois é, que até você me falou da questão da educação, que não queriam receber. Por isso que no início eu te perguntei sobre a questão da educação, porque eu lembro que você tinha me falado que proibiam o acesso de crianças indígenas. Era uma proibição assim, por exemplo, a pessoa que é indígena, ela não tem como comprar um lápis e um caderno. Então não adianta você oferecer algo que ela, de repente, é uma farsa ali, porque como que uma pessoa indígena vai conseguir também sair do território, ficar em área urbana, que era o único espaço que tinha escola, e vivendo ali sem alimentação e sem emprego, porque ninguém contrata uma pessoa indígena. Não contratam a mim, né, que sou uma mulher indígena advogada formada, com pós-graduação, né, professor e tudo. Eu já tenho essa dificuldade. Imagine você, pensa uma pessoa indígena que não tem estudo, entendeu? Sair para uma área extremamente xenofóbica, preconceituosa e racista. E aí eu lembro que em 2016 eu estive em Itamaraty e uma indígena da etnia Madiraculina estava com cirrose hepática nos últimos dias, ia para o hospital, não conseguia ser atendida no hospital público de Itamaraty, porque diziam que era competência da saúde indígena, CESAI. Aí chegava na CESAI, a CESAI dizia, não, é competência do hospital de Itamaraty, porque
você já é uma indígena aldeada, só que a indígena nem conseguia se comunicar em português. E o marido dela se comunicava, era um não indígena. E eu fui tentar levá-la para fazer o atendimento. E a diretora do hospital, na ocasião, eu questionei por que ela estava negando a saúde, né? O direito à saúde, que é um direito universal. E ela me falou, não, é porque ela está suja e sem sapatos. Chega a ser irônico isso, porque você está morrendo de cirrose hepática, você vai pensar em tomar um banho, vestir uma boa roupa e comprar um sapato. Eu digo comprar porque a pessoa é indígena, anda descalço, vive seu modo de vida, a sua cultura. Aí você vê o desrespeito, a xenofobia, o preconceito e o racismo sendo mostrado nesses atos, sabe? Então, assim, é difícil ter pessoas que querem trabalhar a pauta indígena, é mais difícil ainda ter pessoas que realmente queiram trabalhar com povos indígenas. E Nori, a gente vai fazer agora mais um intervalo, né? E daqui a pouco a gente retorna com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Oi, estamos de volta com o último bloco do Cenário de Diversidade de hoje. E antes de retomar a conversa com a Inori Canamari, eu queria te convidar para visitar as redes sociais da revista Cenário, né? Lá você vai encontrar os episódios anteriores aqui do nosso programa e as demais produções aqui da Cenário, né? Que aí tem bastante conteúdo sobre a Amazônia, enfim. Bom, Inori, a gente terminou o último bloco aí falando sobre essa questão de deslocamento, né, dos parentes até a sede. E eu queria te perguntar também algo que é bem assim dentro da seara jurídica, que é a questão dos tradutores em audiências, por exemplo. Como é que está essa situação hoje aqui no estado? Então, nós temos um grupo de trabalho que dentro do Tribunal de Justiça, que participam entidades, organizações da sociedade civil, Ministério Público, juízes, para contratação, né, de tradutores e antropólogos. E eu tenho batido muito que precisa priorizar a contratação de antropólogos indígenas, porque, Luciana, nós chegamos aos espaços com muita dificuldade e depois que nós chegamos, nós não conseguimos ser inseridos no mercado de trabalho. Para sermos inseridos nesse mercado de trabalho, nós precisamos nos esconder de quem somos. Eu estive em alguns lugares semana passada e quando eu vou, eu sempre falo, se o COCAR não puder entrar, eu não vou entrar. Eu não posso entrar, não me cabe então, porque o COCAR, ele é a demonstração, eu quero demonstrar que as pessoas indígenas estão sim conseguindo chegar aos espaços.
E aí as pessoas me veem com cocá, elas ainda acham que eu estava vindo de Parintins, que eu estava pulando o boi, né? Elas não entendem que o cocá é uma identidade cultural de nós, os povos indígenas, e que isso precisa ser respeitado, né? Que não é porque eu estou de cocá que eu estava me apresentando, dançando, né? A pessoa me vê e faz né? Sabe? São essas coisas ridículas no estado do Amazonas, porque eu nunca passei por isso em Brasília, em outros estados eu não passo por isso. Só aqui é impressionante. É uma apropriação cultural muito grande, né? Que acaba tirando do lugar do que esses acessórios, né? Para as diversas etnias que aqui vivem e cai nisso, né? Se transforma em algo comercial, algo ali pontual, as pessoas não conseguem ter essa noção. Sim, em alguns lugares, inclusive, já me pediram para tirar o cocá e eu falo, não, se vocês estão me convidando, se eu não puder entrar de cocá, então não vou, porque não me cabe, não me interessa, sabe? Porque precisa ser lembrado que nós existimos, que estamos aqui. Nós precisamos estar incluídos nos espaços e sendo criada essa inclusão de dentro para fora. Porque as 16 línguas, de alguma forma, co-oficializadas no estado do Amazonas, foi forçado. Aí vamos ver se vai ser cumprido, né? Deveria ter nascido essa ideia sem precisar que viesse a ministra para fazer isso de certa forma, algumas coisas são feitas para gringo ver. Eu espero que essa co-oficialização não seja mais uma, né, para gringo ver. Eu espero que realmente o estado do Amazonas se empenhe para fazer cumprir. Eu quero viver para ver isso. Eu preciso disso. Preciso ver pessoas indígenas nos espaços. Eu preciso ver as leis sendo respeitado, o artigo 231, 232 da Constituição Federal. Eu preciso conseguir dormir sem me preocupar se lá no Vale do Javari vai ter essa semana mais uma invasão, sabe? Se pessoas indígenas não vão ser assassinadas, sabe? Eu preciso não ter que me preocupar que vai ter uma pessoa indígena buscando um atendimento médico em uma área urbana e ela não vai ser descriminalizada por ser indígena, ou não vão negar. Pior é quando negam, né, o atendimento a essa pessoa. Entendi. É sobre isso, é mínimo, mas e deveria não estar sendo essa a minha preocupação nesse momento. A gente já deve estar num outro patamar, né, de lutas, e a gente ainda está lutando pelo básico. Sim. Inclusive, Norito, tu na tua fala, tu várias vezes citou a questão do racismo, né? Como é que é isso dentro da tua atuação profissional? Porque você sofreu um caso que chegou até a ganhar, né, aí uma repercussão nos meios de comunicação, isso aconteceu esse ano. Como é que é? Foi o único ou não? Lu, não foi o único, e eu sempre falo que estar onde eu estou não me blinda de sofrer esses ataques gratuitos, né? Porque de janeiro para cá já foram 3 ou 4 violações que eu já sofri, ataques gratuitos de pessoas xenofóbicas, racistas e preconceituosas. E o racismo, ele não vem só expresso, como algumas pessoas escrevem mensagens, né, racista. Não vem só assim, ele também é implícito, né? E eu vejo muito nos espaços de trabalho, o próprio judiciário, eu vejo que é um espaço ainda exclusivamente composto por pessoas brancas e elitizadas. Qual é a cor do judiciário amazonense? Eu não vejo pessoas indígenas nos gabinetes trabalhando, né? E eu não sei onde estão, mas eu sei que nós existimos. Nós temos bairros compostos exclusivamente por pessoas indígenas dentro de Manaus. E onde estão esses indígenas? Porque na universidade eu era a única indígena na minha turma, não tinha outros. Por onde eu passei, sempre eu fui a única indígena. Ou eu era a única pessoa que tinha coragem de me declarar indígena. Porque quando eu trabalhei como assessora jurídica de uma organização internacional, tinha uma outra moça que era da etnia Baré, natural de São Gabriel da Cachoeira. Ela era internacionalista e ela falava, Nori,
Só para você eu vou dizer, eu sou indígena, mas eu não quero que ninguém saiba, porque eu tenho medo de sofrer racismo e preconceito aqui dentro. A gente estava numa organização parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas, que prega a inclusão, né? E ela tinha medo disso, ela deveria ter medo disso. Então é sobre isso, as pessoas terem que esquecer quem são ou se disfarçarem para conseguir estar nos espaços e não serem boicotadas de uma certa forma. Quando você é uma mulher negra, ou você é uma mulher indígena, ou você é parte de uma minoria, você não pode errar nunca no espaço que você está, você tem que ser um dos melhores, ou o melhor, porque sempre vão dizer, é porque é um indígena, é porque é um negro, sempre vão culpar a nossa raça, né? A nossa etnia. Então, a nós nunca vai ser permitido errar, viu, Luciana? Isso aí você tem a certeza. Eu sei, inclusive faz parte do meu processo de tratamento terapêutico, digamos assim, né? Porque não é adoecedor, você se torna ali muito exigente com tudo, com a tua postura no dia a dia. Porque é isso, você não pode errar. E não é só errar, você tem que ser o melhor em tudo sempre. E isso é interessante porque por mais que você tenha, né, até essa qualificação exagerada, não vão te dar um cargo adequado, por exemplo. Sim. Né? E você errar, você tem medo de errar porque você vai acabar prejudicando o teu grupo, né? Porque não vai ser uma coisa só contra você. Né? Se, por exemplo, eu cometo uma gafe aqui, alguma coisa, não vão dizer é a Luciana, vão dizer não, olha aí como é que preto trabalha. É isso. É dessa forma. Eu te entendo perfeitamente. É dessa forma. E ainda nos cobram, assim, eu me sinto às vezes pressionada no sentido, às vezes, eu sempre estou nas universidades dando palestra de direito para os universitários. São palestras gratuitas, eu até faço questão de estar, porque eu acho que as pessoas, esses ambientes, precisa ter um contato, precisa criar pensamentos críticos nesses ambientes. Então eu aproveito para levar a nossa cultura, a nossa história, os nossos modos de vida. Mas aí eu não posso também deixar de ser crítica. E aí eu sempre crio esse pensamento crítico nos estudantes, e na última palestra que eu fiz para uma universidade particular de direito, eu falei sobre o preconceito. Eu disse, olhem para o lado de vocês, quantos colegas acadêmicos de direito indígena vocês têm? E pensem, e vejam quantos professores indígenas vocês têm. E quando eu falei isso, eu recebo uma mensagem no celular, porque fizeram muita questão que eu desse essa palestra. Eu estava fazendo uma palestra online do Vale do Javari, né, com toda aquela dificuldade de internet. O coordenador do curso me manda, doutora, por gentileza, encerre a sua fala. E eu tinha 20 minutos de palestra. E eu estava com 5 minutos só. Mas eu aproveitei para falar, estão pedindo para eu encerrar a fala. Tem que ser assim. Entende? Mesmo, né? Porque assim, se vão me chamar, eu não vou falar coisas para agradar a sociedade e o coletivo, a sociedade, né, e o coração dessas pessoas que não estão preparadas para ver pessoas negras e indígenas nos espaços. Se não estão preparadas, então não convidem. Porque eu não vou, só para estar no espaço, deixar de falar a verdade. Eu não vou. Eu estou naquele espaço justamente para aproveitar aquele momento, para chamar a atenção das pessoas para a importância do coletivo. Até porque se a gente não falar, não vão falar. A gente não tem literatura nas universidades, né? Ali você pega as referências básicas, você não vai encontrar lá autores indígenas e negros. Não vai. Isso é fato. Agora está começando a engatinhar, né? Depois forçadamente. Por muita luta dos movimentos sociais, né? Então, você encontra um ou outro. Mas, assim, a gente tem que estar ali vigilante o tempo inteiro. Senão, retrocede. A verdade é essa. Né? E aí, Nori, eu queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho da comissão que hoje você preside, né? Se de repente vocês têm alguns planos, né, para os próximos meses, enfim. É um trabalho que eu preciso ressaltar, assim, que eu não consigo fazer sozinha, porque eu tenho o apoio desses advogados de fora e apoio do advogado aqui, doutor Hamilton, né? E dos amigos, parceiros, você também apoia muito. A Paula ajuda muito também, dá esse apoio.
moral, né? Muitas vezes a gente só precisa de apoio moral também para continuar seguindo. É um trabalho que não se faz só porque é um trabalho coletivo, é um trabalho social. E viajo agora dia 5 de agosto, retorno para o Vale do Javari e chegando lá eu vou estar indo direto para as aldeias, né? Eu vou ficar pouco tempo em Atalaia, vou seguir direto para as aldeias para continuar fazendo os atendimentos jurídicos. E nós temos alguns eventos também que estão sendo feitos em parcerias com universidades e com organizações para conseguir roupas, né, e calçado para levar para as crianças, porque é uma pobreza tão grande que não tem o mínimo, sabe? E também conseguir levar medicamento para as aldeias, porque nós não temos medicamento, e conseguir fundos para conseguir apoiar essa organização que está lá hoje, que é feita exclusivamente por pessoas indígenas, que é a OGM, a Organização Geral dos Mairunas, para que junto com eles a gente consiga levar tudo que a gente conseguir aqui de apoio para as etnias do Vale do Javari. E aí vai ter algumas palestras nas universidades para conseguir impulsionar essa arrecadação. Inclusive eu conto com a Cenário para ajudar a divulgar com você. Eu sei que com vocês a gente sempre pode contar. Mas é isso, a gente vai estar fazendo algumas campanhas em Manaus para conseguir arrecadar. Para você ter ideia, o escritório da OGM não tem mesa, não tem computador, não tem nada, assim, porque não tem esse apoio ainda, e a gente está tentando conseguir material para estruturar o escritório para receber os parentes, né? E a gente já fez algumas parcerias interessantes e importantes. Eu acredito que esse trabalho, até o final do ano, a gente vai conseguir ver mais, sabe, desse trabalho, porque a pauta indígena, Luciana, ela pode não ser importante no estado do Amazonas, mas ela pode ter certeza que ela é muito importante para fora do estado do Amazonas. Tem muitas pessoas querendo apoiar e ajudar a questão indígena no estado do Amazonas, né? E eu preciso até dizer que as pessoas falam, as pessoas, alguns advogados, eles me conhecem a partir que eu tomei posse como presidência, mas eu tenho uma história na militância antes disso. Por isso esse reconhecimento, né? Porque quando eu entrei na comissão, tudo que eu tentei logo fazer foi articulações, né, e parcerias para conseguir desenvolver o trabalho. E eu consigo desenvolver esse trabalho graças a essas articulações, essas parcerias, né, que me apoiam e que apoiam a pauta, a causa indígena, que acreditam no trabalho. Eu abdico de muita coisa, é um trabalho voluntário, você sabe, né, não se recebe nada por isso. Tem que querer muito, porque é muito difícil a gente ter que abdicar do nosso trabalho, né, para se doar para a pauta. Mas aí eu penso, sabe, quando eu estou no Javari, de alguma forma também diminui as violações, as invasões. E por isso que, quando a Cenário pauta as nossas demandas do Vale do Javari ou de outras partes, de alguma forma evita que pessoas até cheguem a serem assassinadas, né? E isso é importante. Uhum. Mas esse é nosso trabalho, nossa função como jornalista, né? Realmente dar esse retorno para a sociedade, né? O jornalismo, ele tem essa função social, então assim, e meu nome da Cenário, né? Vocês podem contar com a gente que, enfim, a Amazônia, né? Imagina, os povos tradicionais é o que ainda, assim, permite que a gente tenha, né, esse território, assim, o nosso território preservado é muito em função dos povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais que a gente tem aqui. Isso aí, várias pesquisas já foram feitas. Então, é muito importante que se cuide também da pessoa, né, desses povos, né, tenha esse olhar sensível. Enfim, Nori, eu queria que você fizesse suas considerações finais, a gente está terminando o programa, pode ficar à vontade.
Primeiramente, agradecer novamente a você, a Paula, a equipe da Cenário Diversidade, e dizer, Luciana, que a pauta indígena, ela é uma pauta que ela não é somente urgente, não é somente necessária, mas ela é urgente, e que nós estamos caminhando, tem um processo ainda muito lento, mas que está se acelerando para que os povos indígenas do Brasil, eles comecem a se sentirem mais seguros. Esse apoio, ele está vindo, esse reconhecimento, ele já veio por parte do Judiciário. Agora só falta o Estado do Amazonas também reconhecer. Eu acho que falta um pouco do Estado do Amazonas, sabe, estar mais presente, sabe, mostrar interesse pela pauta indígena. A gente precisa de que o Estado, ele se faça presente, ele precisa, né? Ele não pode mais seguir omisso. O Estado, quando eu falo o Estado brasileiro, também não pode mais seguir omisso. Nós temos os 3 poderes, o Judiciário já reconhece isso, então vamos, o Legislativo e o Executivo, reconhecer também, né, a importância e a necessidade de se preservar, defender os povos originários. É isso, Nuri, muito obrigada, né, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, né, estar aqui de novo, conversando sobre outros temas, enfim. E obrigada também a você que nos acompanhou. E eu já convido para a próxima semana, na mesma quarta-feira, às 9 da noite, né, para assistir aqui mais um episódio do Cenário Diversidade. Até lá!